Olá, amigos do Portal Saber, aqui quem fala é o Denis Perdigão e estamos hoje reunidos para gravar mais um episódio da série Transição Planetária. O nosso tema de hoje é o papel do Brasil na transição planetária. Como nós estamos fazendo nestes episódios, não teremos leituras de frases, portanto vamos à apresentação dos colegas que estão aqui conosco. Oi pessoal, aqui é Luiz Sérgio Marota. Oi amigos, aqui é Lívia Dias. Oi amigos, é Geraldinho Lemos. Olá pessoal, aqui é o Henrique Lisboa. Um abraço a todos, aqui é Dauro. Olá amigos, aqui é Silvana Saldanha. Olá amigos, aqui é Marconi Gomes. Olá pessoal, aqui é o Marco Gandra. Não deixe de ouvir os episódios anteriores dessa série, que estão muito legais, e agora vamos ouvir os nossos recados e e-mails. Eu tenho muito justiça nisso aqui, mas eu não sei se vai ser possível. Leitura de e-mails. Muito bem, pessoal, vamos para a nossa leitura de e-mails e recados. Lembro que esse episódio é um episódio de uma sequência de episódios sobre a transição planetária. Lembro a todos que é possível você acessar os outros episódios de transição planetária e demais, incluindo Recordando Chico Xavier, em www.portalsaber.org. Lembro também que você pode nos seguir no Facebook. Para isso, acesse www.facebook.com/portalsaber.org. Como sempre, estamos recebendo muitas mensagens e agradeço a todos que um pouquinho aí de esforço está nos contactando para que dê sugestões, que façam aí as suas críticas e façam também aquele apoio, porque o trabalho é muito árduo, o trabalho realmente necessita aí de perseverança. E aí a gente pede até mesmo a oração de todos os ouvintes para que o trabalho perpetue, para que o trabalho possa prosseguir de forma harmoniosa. Então nós queremos agradecer o Rogério Diniz de Oliveira, o Alexandre Rodrigues da Silva, Renata Quintão, Wagner Diógenes, Cleia Luenze, Nuno Emanuel e um abraço especial para o Kaique Assunção, que está aí gravando conosco o episódio juntamente com o Marco Paulo, o episódio de aspectos históricos da obra do Chico Xavier. E a gente faz aí o convite, que na verdade nós já estamos negociando uma segunda rodada de gravações, e quero falar para você, Kaique, que o pessoal gostou muito aí do episódio passado e a gente tem que realmente marcar para que você possa vir novamente a Belo Horizonte. Lembro que Kaique está no Rio de Janeiro, ele está aí para inaugurar a peça há 2000 anos, então se você aí da terrinha do Kaique, não deixe de assistir. É isso aí, pessoal, então vamos lá para o nosso episódio. Um grande abraço. Geraldinho, nós já estamos conversando aí já há alguns episódios e que nos enche ao mesmo tempo de esperanças e temores. E é lógico que é um processo planetário, não é um processo local. Como que a gente pode estar imaginando o papel do Brasil nesse processo de transição planetária? O que você pode nos dizer sobre isso? Ô Gandra, os estudos que nós temos feito, tanto da obra de Kardec quanto da obra do Chico, nos trazem informações muito interessantes sobre essa questão, o papel do Brasil na transição planetária. E a gente só vai entendê-lo a partir do momento que a gente analisar várias fontes dos espíritos em torno deste assunto. Eu gostaria de começar pedindo à nossa querida Silvana que leia para nós esse trecho que está lá no livro Há 2000 anos, de Emmanuel. Está no capítulo 6º, só para lembrar para o pessoal, quando Lívia desencarna,
junto com aqueles primeiros mártires cristãos, ela é recebida no plano espiritual mais alto pela própria figura do Cristo, Jesus de Nazaré, que fala sobre os momentos finais da transição planetária, do futuro. Ele, inclusive, o começo dessa fala é um pouco até assustadora, porque ele fala em catástrofes, ele fala em terremotos, né? Fala que a terra abrirá suas entranhas, que os homens se defrontarão com a justiça divina e a terra, cansada de receber os eflúvios ignominiosos dos homens, protestaria. Mas no fim da palavra dele há uma esperança, há uma coisa muito legal que ele fala, que é justamente este trecho aí. Será que a Silvana lê para nós, Silvana? Com o maior prazer. Trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vidouros. Reorganizaremos todos os elementos destruídos, examinaremos detidamente todas as ruínas buscando material passível de novo aproveitamento. E, quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. Jesus de Nazaré. Bom, gente, é muito curioso isso, né? Porque ele vai falar sobre a possibilidade de se reorganizar a comunidade humana na Terra depois dos elementos destruídos, buscando as ruínas da velha sociedade, do velho mundo, e reaproveitando o que é passível de novo reaproveitamento. E agora, isso está claro nessa fala de Jesus, lá do há 2000 anos, ele já mostra para nós quando que isso vai ocorrer. E será depois que as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade, no bem, na paz e na justiça. Então, claramente, não é o agora. Porque quais são as instituições terrestres, gente? Está falando das questões políticas, religiosas, né? As organizações empresariais. Isso. O Estado, A universidade Isso. também. A família é uma instituição terrestre. as organizações de ofício de modo geral. Então, a gente vê que ainda não chegamos nesse tempo, porque as instituições terrestres ainda não estão funcionando na base da justiça, do bem, da paz e da fraternidade. Jesus aqui está dando uma dica para nós, que o novo mundo vai começar quando as instituições terrestres estiverem reajustadas nos seus propósitos dentro da fraternidade do bem, da paz e da justiça. E curioso que ele coloca uma outra condicional, que diz o seguinte: depois da seleção natural dos espíritos. Olha que coisa curiosa. Pois é, Geraldinho, nós podemos pensar nessa seleção natural com esse processo que nós sabemos que já está ocorrendo e que vai ser intensificado de exílio desses espíritos que ainda comprazem ao mal, comprazem com essa dificuldade em trazer o bem mesmo, né? De fazer com que essas instituições, como foram ditas nesse texto, possam vir à luz e sair dessa penumbra que muitas vezes trazem consequências terríveis para a sociedade. Podemos imaginar dessa forma? O Chico costumava dizer para nós, por exemplo, que no século XX, durante o século XX, esse processo de seleção dos espíritos foi acelerado, principalmente das grandes guerras mundiais. Mas a gente vai ver que em Kardec, lá no livro A Gênese, ele fala que esta
transição planetária começou 100 anos antes dele. 100 anos antes do advento do Espiritismo. Então, nós já estaríamos aí com mais de 2 séculos e meio de transição planetária, né? Então não é um evento rápido, né? Não é um evento rápido. E é muito interessante pensar 100 anos antes de Kardec que nós temos uma verdadeira evolução, ou melhor, uma revolução no que se diz a respeito da sociedade. Nós temos a sociedade industrial, nós temos o iluminismo tendo seu auge, temos os pensadores, a filosofia, as universidades gerando aí o conhecimento, não é mesmo, Geraldinho? E a grande questão do século XVIII, que é o século pregresso de Allan Kardec, é justamente o que, gente? O que vai marcar a Revolução Francesa, né? A grande revolução que mudou o mundo, os ideais de liberdade, fraternidade e justiça, a independência das colônias americanas, a começar dos Estados Unidos da América do Norte, que se espalhou por todas as colônias espanholas e também para o Brasil, que veio se libertar de Portugal no século XIX. Quer dizer, um grande movimento libertador. E com Allan Kardec, interessante que nós vamos ver o seguinte: lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem uma fala muito interessante do espírito de Ismael, quando ele vai reunir os trabalhadores da nova era que iriam reencarnar no século XIX, convocando-os para a tarefa. Está no capítulo que trata sobre Bezerra de Menezes. E é muito interessante a gente citar aqui um trecho dessa fala de Ismael, porque está em sintonia com essa questão aqui trazida por Jesus, que é a seleção natural dos espíritos e a evolução das instituições terrestres. Muito interessante essa sua colocação. Pegando aí esse gancho do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, podemos então imaginar que esse processo iniciou aí na Europa e foi transferido para a América, né? Não só a América do Sul, como a América do Norte. Só um detalhe aqui, o Ismael reúne os espíritos que estão comprometidos com o Consolador no mundo espiritual. E ele diz assim: nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Então, a primeira etapa da transição planetária são os 100 anos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. E aí ele fala que nos outros 100 anos, então se a gente colocar o primeiro 100 anos, 1857, que é o advento do Consolador, né, vai terminar em 1957, os primeiros 100 anos. Então essa primeira etapa foi uma etapa preparatória. E a segunda etapa, começada em 1957 e vai até 2057, aí ele fala sobre a segunda etapa. As rajadas de morticínio e de dor avassalarão a alma humana, a alma da humanidade no século próximo, dentro dos imperativos das transições necessárias, que serão o sinal do fim da civilização precária do Ocidente. Face mister, amparemos o coração atormentado dos homens nessas amarguras, preparando-lhes o caminho da purificação espiritual, através das sendas penosas. É preciso, pois, preparemos o terreno para a sua estabilidade moral, nesses instantes decisivos dos seus destinos. Numerosas fileiras de missionários encontram-se disseminadas entre as nações da terra, com o fim de levantar a palavra da boa nova do Senhor, esclarecendo os postulados científicos que surgirão neste século nos círculos da cultura terrestre. Uma verdadeira renascença das filosofias e das ciências se verificará no transcurso destes anos, a fim de que o século XX seja devidamente esclarecido como elemento de ligação entre a civilização em vias de desaparecer e a civilização do futuro. Então, ele está dizendo aqui que a civilização do futuro vem no século XXI. Sim.
Se o século XX é o elemento de ligação da civilização velha com a nova civilização necessariamente vem no século XXI. Muito bem, Geraldinho. Se nós fizermos uma análise criteriosa de 1950 para trás e 1950 em diante, nós vemos uma grande revolução na sociedade. São as questões científicas que se tornaram questões tecnológicas, questões da medicina que resolveu várias doenças, e é inacreditável nós pensarmos o mundo no início do século XX. Parece que nós estamos na verdadeira Idade Média. Como em pouquíssimo tempo as coisas mudaram tão profundamente, não é mesmo, Dauro? O que você acha disso? Com certeza, a revolução é gigantesca, principalmente na segunda metade, a partir da segunda metade do século XX. O interessante é o seguinte, Ismael fala que os 100 primeiros anos do advento do Consolador vai ser preparatório. E, de fato, ele fala no envio de vários missionários das ciências e das filosofias para secundar esse movimento. A gente vê, por exemplo, no século XIX, o trabalho de Freud, começando a desbravar as ciências psicológicas, né? O trabalho, no início do século XX, de um Einstein, que vai soterrar a mecânica clássica e inaugurar um novo período de entendimento sobre a física. Não é? O Geraldinho, você vê, não é só Freud, né? Você vê Faraday, você vê Maxwell, você vê Boltzmann, né? Você vê grandes mentes na ciência, né? Você vê Darwin, né? Alfred Russel Wallace. Né? A gente vê o século XIX as ciências naturais, principalmente, como também as ciências sociais e tudo. Exato, né? É isso que eu ia comentar. Por exemplo, tem Taylor, tem Fayol, que transformou Forte, que transformou tudo isso que nós estamos falando em bens de consumo, que melhorou a sociedade. Grandes sociólogos, Max Weber, Durkheim, o Karl Marx. Agora, em termos de ciência, o século XIX foi importantíssimo. Para física clássica, para matemática também, grandes matemáticas. Agora, no século XX, é absolutamente revolucionária a ciência. Sim, mas eles foram precursores de ideias novas. Prepararam a estrada. As grandes invenções do início do século XX, como o avião, como o carro, né, o automóvel. Luz elétrica, energia elétrica. A questão também do telefone, das comunicações aceleradas. O rádio, a televisão. Né? Tudo isso é preparatório para esse novo mundo. Agora, sem dúvida nenhuma, que depois da segunda metade do século XX, essas evoluções científicas se aceleram. Essa passagem que você leu do livro Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, capítulo 20... Capítulo 22, capítulo Bezerra de Menezes. Esse trecho que você falou, para quem acompanha a ciência, é extremamente lógico e coerente com o que está acontecendo, principalmente nas últimas décadas. Está inteiramente de acordo, em sintonia com o que a gente observa acontecendo no mundo da ciência, entendeu? Essa grande revolução trazida por grandes pensadores que estão refinando esse conhecimento. Agora vejam só como ele termina a locução dele. Ele está falando isso, como eu já disse, para os espíritos que irão renascer. Entre esses espíritos, Bezerra de Menezes. Então, necessariamente, essa palavra foi antes de 1831. E como ele fala antes que Kardec não tinha ainda renascido, então foi bem antes, foi no início do século XIX que se deu esse encontro espiritual. E ele diz assim: uma verdadeira renascença das filosofias e das ciências se verificará no transcurso destes anos, a fim de que o século XX seja devidamente esclarecido como elemento de ligação entre a civilização em vias de desaparecer e a civilização do futuro, que assentará na fraternidade e na justiça, porque a morte do mundo prevista na lei e nos profetas não se verificará por enquanto com referência à constituição física do planeta, mas quanto às suas expressões morais, sociais e políticas. A civilização armada terá de perecer, para que os homens se amem como irmãos. Concentraremos agora os nossos esforços na terra do Evangelho,
para que possamos plantar no coração dos seus filhos as sementes benditas que mais tarde frutificarão no solo abençoado do Cruzeiro. Se as verdades novas devem surgir primeiramente, segundo os imperativos da lei natural, nos centros culturais do velho mundo, é na pátria do Evangelho que lhes vamos dar vida, aplicando-as na edificação dos monumentos triunfais do Salvador. Alguns dos nossos auxiliares já se encontram na terra, esperando o toque de reunir de nossas falanges de trabalhadores devotados sob a direção compassiva e misericordiosa do Divino Mestre. Muito bom, viu, Geraldinho? E aí cabe uma lembrança do Einstein, quando ele falava que não existirá civilização verdadeira enquanto tiver um mendigo e um soldado na rua. O mendigo representa a sociedade egoísta, que não socorre, que ainda permite esse estado de coisa. O soldado, a repressão, quer dizer, uma sociedade ainda que precisa ser reprimida. Então, enquanto não tiver solucionado essas questões, nós não veremos civilização verdadeira. E isso aí cabe à transição fazer. Eu queria perguntar ao Luiz Sérgio, nós estamos pensando aqui, Luiz, sobre o papel do Brasil nesse movimento, nesse trabalho que nós estamos percebendo da espiritualidade, para que tenhamos aí um mundo regenerado, mas eu acho que isso tudo passa por uma mentalidade cristã, para que ela se possa gerar frutos necessários para que esse mundo hoje tão conturbado, tão complicado, possa realmente se tornar algo mais tranquilo, mais adequado aos novos momentos. O que você pode nos dizer sobre isso? Muito oportuna a sua pergunta, Marco. Inclusive, às vezes as pessoas me perguntam, baseado nessas informações da década de 80, 70, 60, espíritas, e falam assim: mas o espiritismo, o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas o espiritismo está tão assim acanhado, Luiz Sérgio. Eu estou vendo o espiritismo tão acanhado em relação à década de 70, de 60. E eu acho que a gente tem que explicar isso muito bem explicado. O Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho. Isso não pressupõe, em princípio, uma espiritização do Brasil, mesmo porque o próprio espiritismo, os espíritos como Emmanuel, sempre pleitearam a evangelização do espiritismo. Emmanuel dizendo que haveria de ser formada uma mentalidade cristã no mundo espiritualista. Em outra mensagem ele é bem claro, no mundo espiritista, sem essa mentalidade cristã, que muitas vezes acontece hoje através das vertentes católicas, das vertentes evangélicas para o povo brasileiro. Em que o espiritismo entra para endossar e para, vamos dizer assim, dar um upgrade nessa evangelização da população brasileira? Muito bem, Luiz. Como que entra o espiritismo? Fala para nós. Entra nos dando a grande mensagem da essência do ensino do Cristo, que é uma essência não dogmática, de não há muros teológicos, não há muros dogmáticos, que possamos chegar ao cristianismo total. E é por isso que o espiritismo não se baseia em dogmas teológicos, mas sim em fenomenologia, e essa fenomenologia nos traz um conhecimento espiritual que pode ser acessado, inclusive, por pesquisas científicas, como é o caso dos cientistas que estudam desde telepatia, a reencarnação, a vidas passadas, etc. e tal, e todos que estudaram até hoje acharam evidências muito importantes. Ou seja, uma doutrina não baseada em dogmas, vamos dizer, teológicos, de mesas teológicas, mas simplesmente uma explicação a mais para que nós possamos nos irmanar na mesma mesa, católicos, protestantes, judeus, brahmanes, na discussão de um novo mundo em que a essência do ensino do Cristo é que vai fazer. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec já coloca, né, que existem 5 pontos na vida do Cristo que são muito importantes. 4 deles dão muita briga.
como, por exemplo, os pontos em que a Igreja Romana se baseou para fazer seus dogmas, as previsões do Cristo, não é? Os atos da vida do Cristo. Isso dá muita polêmica, muito estudo arqueológico, muita discussão. Agora, o quinto, qual é o ponto moral, que é o amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo, e que deve ser o foco de toda a doutrina, senão ela se torna dogmática e briguenta, é nesse ponto que o Espiritismo coloca o fundamento da sua vertente moral. Ou seja, é uma doutrina irmã de todas as outras crenças cristãs que se dispuserem a largar os dogmas para priorizar essa essência, fazendo com que a gente possa chegar juntos ao cristianismo total, frase do Chico Xavier. Só comentando uma frase, né? O amai-vos e instruí-vos, né? Primeiro que vem primeiro, o amai-vos, né? Depois que vem o instruí-vos. O espírito de verdade, né? Exatamente. Então, essa é uma questão mais importante também da mentalidade cristã, né? O amar uns aos outros. Eu acho que a humanidade está sendo preparada para isso, ela não está pronta. E talvez nesse momento de transição que as coisas virão na hora adequada, né? É interessante isso em relação ao Brasil, que aquele grande sociólogo, que é o Edgar Morin, numa entrevista em 2010 ao Estadão, São Paulo, né? Ele, durante 3 horas, queria até estender mais a entrevista, ele afirmou que o Brasil vai ser o grande irradiador de solidariedade para o planeta. E o Edgar Morin falando isso, né, sem nenhum vínculo com o espiritismo e tudo, e um grande sociólogo, um pensador como ele, fazer isso devido às características que o Brasil possui, as características raras, né, as várias características que se juntaram numa nação só, que credenciam o país para caminhar nessa direção, o que não está garantido. Richard Simonetti, numa palestra do encontro dos amigos de Chico Xavier, acho que foi em 4, né, Geraldinho, aqui em Belo Horizonte, ele citou os bichinhos, né? Ele falando sobre esse destino da nação, né, do povo brasileiro, de receber essa semente do Cristo, né, transplantada, o Espiritismo vir para cá e evoluir essa árvore, né, irradiar aí os princípios cristãos a partir do Brasil, né, reorganizar e fortalecer e vingar, né, essa semente cristã. O Richard Simonetti afirmou que não está garantido, depende de nós. Depende do nosso livre-arbítrio, depende das posições que a gente vai tomar, né, dos compromissos que nós vamos assumir, do destino que nós vamos construir, o rumo que nós vamos tomar. Quer dizer, não está nada garantido, né? Realmente não está, mas vamos analisar a sintonia dessas duas mensagens que nós citamos, que o Chico recebeu. A primeira, há 2000 anos, o Emmanuel falando uma palavra do Cristo sobre o final dos tempos e a nova sociedade que surgiria, né, depois da reconstrução. A segunda mensagem é a mensagem de Ismael no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, capítulo 22, quando Ismael fala também dos períodos, né, da transição, do advento do Consolador. Agora vamos ver lá no A Gênese, de Allan Kardec, a mensagem de Dr. Berry, o final dela, que é o final esperançoso, né? Também o início da mensagem é um pouco assustador, porque ele fala das convulsões planetárias, ele fala das lutas que teríamos para enterrar o velho mundo e começar uma nova humanidade. E no final, o Dr. Berry fala e Allan Kardec destaca a mensagem dele lá no capítulo Sinais dos Tempos, do livro A Gênese. Ele diz assim: dá-se então verdadeira confusão geral, após a qual o céu volta a estar sereno e a humanidade reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, começa a percorrer nova etapa de progresso. É no período que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Era necessário que esses trabalhos se preparassem com antecedência, porque eles traçam as sendas da regeneração pela unificação e racionalidade das crenças. Ditosos os que dele se aproveitam desde já.
Olha como que essa mensagem está em sintonia com a fala de Ismael, quando ele fala que nós estamos trabalhando para o futuro, né? Isso é importante, Geraldinho, porque muitas vezes nós, o espírita, pode não pegar essa essência da coisa com muita facilidade. Está dizendo aí que o objetivo do espiritismo é essa união racional das crenças. Então, quando nós vemos espíritas dogmatizando, sistematizando descrença ou positivismos radicalistas e brigando, a gente vê como é que isso se distancia dos ideais, inclusive de adolescência de Kardec, que viu na escola de Verdun os professores protestantes e católicos brigando e destruindo a escola com a briga deles, e ele falou: um dia eu vou descobrir algum jeito de unir os cristãos, porque para mim cristianismo não pode haver isso. Quer dizer, se nosso grande pedagogo já tinha esse objetivo de unir as crenças na racionalidade superior, e para isso ele descobriu a essência do cristianismo, e essa essência nos foi descortinada pelos conhecimentos espirituais mais claros que a doutrina espírita nos traz, porque nós vamos então agora nos investir de lutadores medievais em nome de tal ou qual dogma, que seja verdade, tal ou qual dogma, mas como diz o próprio Kardec, quando vejo duas pessoas discutindo, estou do lado da que está mais caridosa, mesmo se a outra tiver um pouco de razão. Ou seja, a razão para ele tinha a ver com a ética moral superior, além da simplesmente razão, raciocínio e lógica, né? Exatamente, Luiz Sérgio. Olha só, essa fala de Dr. Berry para Allan Kardec é muito forte, né? Dizendo que os trabalhos que antecedem a regeneração, eles traçam essas sendas de regeneração pela unificação e racionalidade das crenças. Então nós não estamos falando de hegemonia do espiritismo no mundo, o espiritismo vai dominar o mundo no sentido religioso, nada disso. Mas ele vai contribuir para que a humanidade possa se unir em torno das crenças mais puras. Para você ter uma ideia, Geraldinho, eu já falando isso aí, já gerei ódio em pessoas que dizem espíritas. E elas não sabiam que isso era uma citação. Mas tinham ódio desse tipo de assertiva. E firmando o pé no chão. O espiritismo é uma religião, nós sabemos que é, no sentido filosófico, como diz Allan Kardec, não é? Mas não é no sentido dogmático, organizacional, clerical, porque ele pretende a união das crenças. Aquela frase do Kardec, acho que exemplifica muito bem isso, Luiz Sérgio, quando ele diz que o espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Então, ele não vai ser aquela religião universal que vai se sobrepor sobre as outras, mas as suas bases, principalmente as bases morais e o conhecimento espiritual que ela nos traz, é que vai influenciar as religiões, mas sem destruir essas religiões, né? Elas vão ter a possibilidade de incorporar determinados conhecimentos que surgem com o ensino dos espíritos, ou para atuarem de forma melhor em benefício daqueles que professam a fé que elas representam. E qual o problema seria de defini-la como uma religião a mais, né? Seria separá-la exatamente das outras, não defini-la como uma religião, algo que leva à religiosidade maior, à ligação com Deus, mas uma religião a mais, né? E isso gera separatismo, para um grupo só de pessoas, né? Leva a gente à institucionalização, esquecermos que é o Consolador que veio para a humanidade, não para um séquito, né? Inclusive, o Kardec lutou muito com membros da Igreja Romana que queriam e insistiam com Kardec que o Espiritismo era uma nova religião, para que houvesse esse gládio, né? E o Allan Kardec, muito persistentemente, inclusive ele colocou um diálogo, né, com um membro da Igreja no livro O que é o Espiritismo, explicando quais eram as bases morais do Espiritismo e que essas bases eram um foco, que os outros fundamentos eram secundários, mostrando que o foco espiritista é o foco moral, essência cristã por excelência. Inclusive, no livro Viagem Espírita, de 1862, ele fala que isso era o objetivo dos espíritos que não queriam a divulgação do espiritismo para a humanidade. É fazer com que ela fosse uma religião a mais.
E outra coisa, ele fala lá no o que é o Espiritismo, num trecho muito interessante, ele mesmo falando, concluindo, que nós poderíamos ter muçulmanos espíritas, católicos espíritas, protestantes espíritas. Olha que coisa curiosa. Ele falou que tinha, que eram membros, né? Esses eram membros já constantes de adeptos do espiritismo, até brahmanes, não é mesmo? Principalmente com as novas, a evolução das descobertas que a ciência está trazendo para a gente, essa evolução, essas grandes descobertas, é tolice, separação, sectarismo nos dias de hoje. Porque hoje já se fala em possibilidade de multiverso, de vários universos. A infinidade de planetas, as últimas pesquisas recentes, né, as projeções estatísticas, de que 1/5 das estrelas, como o Sol, tem planeta na região habitável. Geoffrey Best, um dos maiores astrônomos que comanda dos caçadores do planeta, né, fala que mais de 70% das estrelas do universo tem planeta em torno delas. E a regra é ter mais de um. Então, quer dizer, é o Deus do multiverso, é o Deus de vários infinitos universos, é o Deus de vários planetas. Não é o Deus da Igreja Católica, não é o Deus do evangélico, não é o Deus do espiritismo, não é o Deus do budismo, é o Deus de uma humanidade, entendeu? Então, é ridículo a gente se separar em rótulo. Sem falar da questão da conexão, né, Udal? Está tudo conectado. Até a questão da ecologia, eu diria que a ecologia é uma espécie de um fundamento cristão, quando ela diz que você fez mal para a natureza, está fazendo mal para você. Se fez mal para você, está fazendo mal para a natureza. Quer dizer, isso mostra a conexão de todo mundo com todo mundo, invariavelmente. Tem um livro do Chico, que é o Cartas de uma Morta, que a mãe dele vai escrever e vai contar a experiência dela além túmulo. Num determinado trecho, o guia espiritual da Dona Maria de São João de Deus vai dizer para ela, e ela relata isso no livro, o seguinte: cabe-nos operar o movimento grandioso da unificação das crenças puras. Olha como é que isso está em completa sintonia com essa mensagem do livro A Gênese, de Allan Kardec. Cabe-nos operar o movimento grandioso de restauração das crenças puras. É o guia espiritual da Maria de São João de Deus. E o interessante é você ver movimentações na Europa, por exemplo, pessoas se distanciando de religiões tradicionais e seculares e formando aquela sua cesta de princípios e de crença, né, que convém a ela, que a convence e que fundamenta. Então ela pega o que interessa ali de uma, o que interessa a outra ali, naquela filosofia, naquela teologia e tal, e ela monta o seu entendimento espiritual. É um movimento interessante. E o interessante do espiritismo colaborar com todas as religiões espiritualistas, né, em todos os sentidos, o católico, o evangélico, o espiritualista, o budista. Isso é muito interessante, porque ele vem embasar todos, ele embasa o evangelho, ele embasa as realidades espirituais, para nenhum se cair em tergiversação. É algo que a gente tem que preocupar também, prestar atenção, que eu lembro até mesmo das falas da nossa querida irmã Aila, é que pegar um pedacinho aqui, pedacinho ali, eu faço a minha ideologia e aí vira o quê? Uma religião fast food. Então não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando, sim, de mente aberta porque há de melhor, mas nós não estamos falando de comodismo nem de facilidades para que essas facilidades atendam aquele desejo espiritual, mas um desejo meio que, vamos lá, vou ir onde está bom, onde está tranquilo, não vou atrapalhar o homem velho, deixar o homem velho aí trabalhando, sei o que tal, não vou dar chance para o homem novo, para a revolução. Nós estamos falando de quê? Uma transição planetária que não é geológica, é de mentes, de espíritos e de pessoas. É isso que nós estamos falando. Então, tome cuidado para que não caiamos numa religião, numa filosofia fast food. Muito bem lembrado. E eu gostaria de dar um exemplo prático aqui dessa renovação de mentalidade e qual que é a operacionalidade do espiritismo nesse particular. Muitas vezes na intimidade até do nosso lar,
Nós recebemos pessoas de outras crenças que têm problemas ou que estão passando por questões do mundo do paranormal, do mundo da mediunidade, e como muitas vezes o que elas testemunham, o que elas vivem, está em desacordo com certas doutrinas, elas têm que tamponar aquela verdade, aquela realidade extrafísica que está acontecendo na coisa. Isso é milenar, não é, gente? Quantos santos aí da própria Igreja Romana, nós temos livros, Santa Brígida da Suécia, psicógrafa de mão cheia, né, que enviava cartas até para o Papa, e o Papa reconhecia familiares desencarnados. Quer dizer, quanta coisa que a gente está tentando tapar o sol com a peneira das nossas doutrinas teológicas, porque que são verdades espirituais que vão de encontro, vão contra teorias quais ou tais desta ou daquela religião, mas que são verdades, e que o Espiritismo simplesmente está tentando coletá-las, colocá-las da forma mais limpas possíveis, a serviço da ética cristã. Essa é a diferença do Espiritismo para muitos espiritualismos. A serviço notória e inexoravelmente da ética cristã. E é por isso que muitas vezes essas pessoas dessas religiões saem confortadas, vendo que o que está acontecendo com elas não é nada tão horroroso assim, como algumas freiras que eram médiums, né? E falavam assim, meu Deus, foi terrível o convento, porque as minhas amigas me achavam uma endemoniada. Mas com o passar do tempo eu ganhei um traquejo, descobri que eram verdades naturais. É isso, gente. O Espiritismo só faz isso, traz, esclarece, né? Fazendo com que as pessoas embasem muito mais a religiosidade delas de uma forma forte, consciente, sábia, não é? E é por isso que o apóstolo Paulo diz que a vossa caridade abunde em toda ciência e em toda sabedoria, né? O Espiritismo é esse aspecto que nos dá, e é por isso que ele embasa mesmo fé. Agora, não pense que a pessoa, para isso, ela tem que deixar a missão dela, né? naquela fé em que ela está inserida em termos culturais, em termos de afinidade de grupo, ela não é obrigada a isso, né? Agora vamos voltar aqui, analisar essa frase do Ismael, quando ele diz, lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o seguinte: concentraremos agora os nossos esforços na terra do Evangelho, para que possamos plantar no coração de seus filhos as sementes benditas que mais tarde frutificarão no solo abençoado do Cruzeiro. Então existe um plano espiritual superior em que no capítulo da disseminação do Consolador na face da Terra, foi privilegiado, foi concentrado o esforço espiritual para que o Espiritismo se desenvolvesse no Brasil. E isso tem uma função. Foi primeiro escolhido que depois do Espiritismo vir no Velho Mundo, que foi a sede da França, lá de Paris, a Cidade das Luzes, do século XIX, que os esforços da espiritualidade se concentrariam no Brasil. Para quê? Para que as sementes plantadas nessa primeira etapa, que se encerrou em 1957, frutificassem a partir daí. Interessante que na mensagem de Dr. Berry, ele vai falar que o momento da regeneração, a humanidade estaria reconstituída sob novas bases, imbuída de novas ideias. Ora, quem favorece as novas ideias no campo religioso? Justamente é o conhecimento espírita, porque é o primeiro que vai sistematizar, por exemplo, o relacionamento dos homens encarnados com os homens desencarnados. Ele vai sistematizar e catalogar o fenômeno da mediunidade, a possibilidade de agirmos caritativamente dentro do fenômeno mediúnico, que em outras religiões não há esse conhecimento. A realidade da sobrevivência do espírito após a morte são ideias novas que estão vindo imbuídas desse novo sentimento para a humanidade futura, para que no futuro não seja tanta surpresa a questão da sobrevivência do espírito após a morte. A classificação
hierárquica dos espíritos, que é uma coisa delicadíssima, né? Como diz o apóstolo João, não acrediteis em todos os espíritos, cuidar de ver se os espíritos são de Deus. Quer dizer, todo um critério, inclusive ético, para identificarmos nessas comunicações quem são esses espíritos de Deus, e a ética evangélica está ali na base dessa análise. Por isso o espírita tem que entender de evangelho, é bom, né? Que seja de forma intuitiva ou de forma explícita, para inclusive fazer esse tipo de avaliação. Todo esse aspecto está aí na obra espírita para nós nos apoderarmos dele e fazermos um upgrade na nossa religiosidade. Mas lembrar, Allan Kardec diz, as pessoas das seitas cristãs são as mais indicadas ou que têm mais capacidade de entender o espiritismo em sua essência, né? Agora veja o seguinte, ele lá na mensagem do Dr. Berry fala que esse período do começo da regeneração é o período em que o espiritismo floresceria. Olha que coisa curiosa. E ele floresceu primeiro onde? Justamente no Brasil. Embora ele tenha começado na França, ele não chegou a florescer na França. Ele cresceu na França, se espalhou pelo mundo, mas ele veio florescer aqui no Brasil do século XX. E sem dúvida nenhuma que nós podemos dizer com tranquilidade que o papel da mediunidade de Chico Xavier nesse processo foi fundamental, porque ele veio mostrar na prática o que eram esses fenômenos espíritas, como a mediunidade, como a comunicação dos vivos do além para os vivos na carne, né? O intercâmbio espiritual entre os que partiram e os familiares que ficaram, as notícias da espiritualidade maior acerca da organização da vida além túmulo com André Luiz, tudo isso nos preparando a mente. Emmanuel vai dizer no livro Deus Conosco, por exemplo, que o trabalho deles era dar espírito ao gigante, mostrando que eles estavam fornecendo material espiritual para que a mentalidade brasileira absorvesse esse material e pudesse depois trabalhá-lo no futuro. E aqui Dr. Berry, na Gênesis, vai dizer que nós trabalhamos para o futuro. Quer dizer, nós estamos semeando para a nova humanidade. Agora, é um trabalho que precisaria ser feito, como diz o Dr. Berry. Era necessário que esses trabalhos se preparassem com antecedência. Porque senão, na hora exata da transição, nós não teríamos base sólida para enfrentá-la. Da mesma forma, quando você vai preparar uma terra para plantar, o trabalho é anterior. Você não vai esperar chegar a chuva para você começar a preparar a terra e jogar semente, né? Você faz toda a preparação anterior para depois vir na hora certa a chuva e todo o processo correr tranquilo, né? Por isso vou fazer um desafio aos nossos ouvintes. Nós aqui, e coloco você também, como preparadores dessa terra, aguardando a chuva. Ou seja, você que está escutando agora esse podcast, vai ter que divulgar para mais 5 pessoas o nosso podcast. E pedir para que essas 5 pessoas, essas outras 5 pessoas, divulguem para mais 5 pessoas. Porque só assim nós vamos conseguir fazer com que essas pequenas sementes cheguem em terra fértil. Muito, muito bem lembrado, gente. É isso que o Gandra está fazendo aí. Ele fala em um tom alegre, mas é muito sério mesmo. Inclusive, a gente sempre foi, quando fazia com mais frequência muita palestra, hoje a gente faz menos frequência, exatamente pelos trabalhos até do portal, mas nas nossas palestras a gente sempre falava com o pessoal, gente, a palestra é como se fosse uma parábola, né? Eu ficaria muito satisfeito se eu visse esse auditório aqui se mobilizando aí fora, nos edifícios dessa nossa Belo Horizonte, aqui no portal a gente pode falar nesses edifícios, quaisquer aí do lugar do mundo, né? Quaisquer lugares do mundo, que as pessoas se reúnam e estudem nos apartamentos. Nós não estamos falando aqui de fazer reunião mediúnica, mas estudem a doutrina espírita, se reúnam. O brasileiro, pega um tempinho aí do seu fim de semana, né? Pega um tempinho da sua diversão. É uma doutrina
que é um conhecimento valiosíssimo que está nas nossas mãos. É para o povo brasileiro tomar isso como sendo uma coisa muito séria, de qualquer vertente religiosa, porque é uma profecia que caiu nas nossas terras. Então, que todo mundo possa estudar, compulsar, sem medo de ter que mudar de credos religiosos, mas é um conhecimento de muita importância que os estudos têm que acontecer. Falou uma coisa muito interessante, Luiz, cortando rapidamente, é que você falou que é uma profecia que caiu em nossas terras. Não falou que caiu na doutrina espírita. E sim, é uma responsabilidade de muitas outras denominações religiosas. Concorda comigo? Concordo, eu costumo dizer, o espiritismo é para o mundo. E para nós aqui, especialmente por ter caído em nossas terras, através, inclusive, por exemplo, do Chico Xavier, que é um profeta de marca maior, uma nação que recebe um profeta dessa magnitude, uma das maiores antenas parabólicas mediúnicas que já aconteceram na face da Terra, ela tem uma responsabilidade, ela tem um vínculo de responsabilidade com a questão moral superior e como uma nova idealização de mundo e de formação de cultura muito grande. Mas nós não podemos ser tacanhos, nós não podemos ser nacionalistas nesse sentido. Temos que entender a magnitude e a universalidade desses conhecimentos que pertencem à humanidade toda e nós simplesmente estamos tendo a misericórdia de Jesus de podermos nos transformar em dutos, né? Em veiculadores disso aí. Eu costumo dizer sempre que eu me acho um carvão, um carvão espiritual, mas na minha mão vejo muitos diamantes que são os conhecimentos cristãos que a doutrina espírita nos veicula. Agora é interessante então a gente perguntar, né, gente, por que o Brasil teve essa preparação antecedente? Por quê? E nós tratamos aqui de uma das questões que é a mediunidade. Vamos ver, por exemplo, lá no livro Seara dos Médiuns, Emmanuel dizendo o seguinte: se nos 20 lustros passados a mediunidade serviu para atender aos mistérios brilhantes da observação científica, projetando inquirições do homem para a esfera espiritual, é justo satisfaça agora as necessidades morais da terra, carreando avisos da esfera espiritual para o homem. Olha só, ele está falando da primeira etapa do advento do Consolador, que é a mediunidade que surgiu na época de Kardec e foi até a primeira metade do século XX. Esta primeira etapa ela foi mais destinada a despertar os pesquisadores, como o próprio Kardec, como Bozano, como através outros dos fenômenos ostensivos. Através dos fenômenos, principalmente os fenômenos de materialização, de efeitos físicos, né? Foi um despertar da humanidade. Mas que a partir, então, da segunda metade do século XX, a partir de 1957, o livro Seara dos Médiuns foi publicado em 1962, a mediunidade estava sendo convocada agora a servir de aviso, né? Como ele fala aqui, a atender, a satisfazer agora as necessidades morais da Terra, carreando avisos da esfera espiritual para o homem. Então aí entra o nosso papel de espíritas, de médiuns, de trabalhadores da mediunidade, em consolar e esclarecer, não é? Isso é muito importante a gente pensar. E aí a nossa responsabilidade aumenta muito. Nesse livro que nós lançamos recentemente, Registros Imortais, que são as psicofonias do Chico e outros médiuns no Grupo Meimei de Pedro Leopoldo, entre 1956 e 1958, há uma mensagem de um grande espírita do Rio de Janeiro chamado Barros Fournier. E ele fala, a mensagem chama-se Mediunidade e Espiritismo, recebida pelo Chico, no dia 7 de março de 1957. Olha aí a data. 7 de março de 1957, um pouco antes de se comemorar o primeiro centenário do Espiritismo. E ele diz assim: para os espíritas desencarnados, a mediunidade é problema dos mais aflitivos no santuário de princípios a que empenhamos a nossa fé. Sabemos que mediunidade não é espiritismo.
Ela surge dentro da nova revelação, assim como em medicina dispomos do veículo para o remédio. Consultamos arquivos e ficamos sabendo que há precisamente um século, a esfera superior tem providenciado o renascimento de múltiplas comissões de batalhadores, que se oferecem como colaboradores voluntários, almas endividadas, criaturas que se lançam à conquista de méritos. Entretanto, aí põe 3 pontinhos, fica a questão, né? Nessa segunda, na primeira etapa do Consolador, muitas levas de batalhadores foram convocados ao renascimento. Renasceram, entretanto, chegaram a cumprir com o compromisso. E ele então conclui a palavra dele dizendo o seguinte: é imprescindível acordar os companheiros da mediunidade para a obra do bem. Então não é uma obra espírita, é a obra do bem, é a obra da fraternidade, da consolação. Era o Chico Xavier recebendo as pessoas em Pedro Leopoldo e Uberaba sem perguntar qual era a crença delas, mas acolhendo-as na sua dor, no seu sofrimento, aliviando o seu sofrimento, recebendo as mensagens do mundo espiritual para judeus, para católicos, para ateus, demonstrando a sobrevivência do espírito após a morte, né? Incentivando os familiares a trabalhar aonde? Na caridade, no próximo, sem qualquer vinculação religiosa, mas convocando que eles trabalhassem as suas forças na extensão da fraternidade. Aliás, Geraldinho, era a grande recomendação que ele dava, né, para as pessoas que o buscavam com muito sofrimento no coração, era caridade, é se dedicar ao próximo, né, que ali ele encontraria o alívio, né, para aquela dor. E outra coisa interessante que você está falando dentro dessa linha, é importante que se conheça pelo menos os 4 primeiros capítulos do livro Os Mensageiros, de André Luiz, na psicografia do Chico Xavier, que mostra todo esse preparo no plano espiritual de tarefeiros, né, de missionários, não vamos dizer missionários, de trabalhadores que se preparam para vir, através do processo de reencarnação, para o lado de cada realidade, trabalhar e servir. E quantos fracassam? Quantos não cumprem minimamente aquilo que se propuseram, aquilo que se prepararam, no desempenho, todo aquele trabalho preparatório, tudo não se concretiza, não se materializa do lado de cá. Dauro, eu ainda aproveito esse seu comentário para dar um alerta, que muitos acham que não vou tentar porque eu vou errar. E nesses capítulos que você acabou de falar, um dos piores sentimentos que o espírito do lado de lá tem não é o de errar. É aquele de nem mesmo tentar. Porque às vezes nós aqui nos questionamos, será que nós estamos fazendo um trabalho legal? Será que o material nosso está legal? E será que a gente não precisaria de ter mais profissionalismo, mais preparação? Mas nós estamos tentando. Muitos ficam com esse pensamento e entram em letargia, não sendo amplamente um trabalhador amplo no que ele tem que ser feito. Né? E o Chico Xavier fala uma coisa muito interessante, que a gente tem que ter caridade com a gente mesmo, para que a gente não desanime. Para que a gente não desanime. Você não pode cobrar mais de você do que você consegue dar. E o importante é fazer, seguir fazendo. Inclusive porque a espiritualidade vai te atender. Na medida em que você vai estar trabalhando na moral e se dedicando de coração aberto e voltado para as mensagens de Jesus, a espiritualidade vai estar ao seu lado. Então você não vai estar trabalhando sozinho, você vai ser intuído, você vai ser protegido. Isso é certo. Lembrar que nós estamos falando aqui, parece, só para dar uma enganchada, né? Estamos falando aqui desse aspecto do labor no campo do conhecimento espiritual, da religiosidade, né? Da ciência, da filosofia, da religião, no caso nosso aqui, espiritista, não é isso? Né? Porque nós temos as nossas obrigações, nós temos a nossa vida particular, mas ela também não pode ser desligada, desconectada disso. Não é? Só é o que os espíritos nos pedem, porque é
é de um diamante tão precioso. No caso da doutrina espírita, para mim, o Geraldinho uma vez contou um caso de uma pessoa que tinha desencarnado, tinha suicidado, e o Chico foi visitá-la no túmulo. Esse cara era um missionário, era um milionário, se não me engano, né? Havia sido milionário. E ele chegou para o Chico, quando o Chico chegou fora do corpo, é claro, né? Em desdobramento. Chegou lá para o Chico com o Emmanuel, se não me engano, acompanhando ele. Não, só um detalhe. Não, o Chico foi visitá-lo mesmo. Foi pessoalmente? No cemitério. Túmulo mesmo, tá certo. Não foi fora do corpo, E o que o milionário falou para o Chico? E, pelo que eu me lembro, se eu estiver errado, você me corrige, ele dizendo assim, olha, eu pensava que eu era milionário, Chico, mas eu não era, não. Milionários são vocês que têm esse conhecimento aí na Terra. E eu costumo dizer o seguinte: como é que a gente vai dormir sossegado com $1 bilhão debaixo do seu colchão? Porque para mim o espiritismo, gente, num mundo como é este aqui, é $1 bilhão debaixo do meu colchão. É difícil você levar uma vida muito normal, vamos dizer assim, muito tranquila, sabendo que você está com um recurso dessa magnitude debaixo do seu colchão e que bilhões de pessoas estariam sequiosas por entendimento dessa magnitude. Né? Então, quando eu vejo, por exemplo, igual o Dauro tem muito entendimento de física quântica. Ele sabe como é que esse entendimento abre portas das pessoas para o entendimento do campo, inclusive espiritual. Não dá ansiedade, Dauro? Você não fica, meu Deus do céu, quanta gente poderia... A gente vê muitas vezes o Dauro falando, você vê que está querendo passar, é muita coisa que tem que passar, é muito conteúdo, mas isso, imagina o espiritismo em si, toda a doutrina, não é? Então é isso mesmo que a gente vê, e é nesse sentido que o Marco Gandra estava falando, no modo de dizer. Isso mesmo, Luiz Sérgio. E eu estou comentando isso porque eu e o Henrique, nós participamos de um outro grupo no Facebook, que é buscando fomentar outros podcasts espíritas. E a gente vê grupos de jovens muito ansiosos, muito desejosos de fazer o trabalho. E nós queremos dizer para eles, né, Henrique, comece a fazer. Comece a gravar, mesmo que não tenha a qualidade de um instrumento que nós temos. Mas é muito importante. Eu vejo o Henrique auxiliando, ensinando, a gente postando vídeos. Né, Henrique? O que você pode falar para a gente sobre isso? Não, o que a gente pode falar é que nós estamos à disposição e já existe muito material na internet. Aliás, hoje a internet é uma bênção, né? Como nós já falamos aqui, o Chico falava da era do multimídia. E a internet é uma bênção porque ela te ensina tudo. E mais do que isso, se você quiser nos procurar, quiser nos enviar perguntas, dúvidas, porque a ideia é bem essa mesmo, de multiplicai-vos. Crescer e multiplicai-vos, como diria o Cristo, né? Bom, gente, tem uma mensagem de Emmanuel muito interessante. Está no livro Cartas do Coração. E é um pequeno trechinho dela, ele diz assim: vivemos, em razão disto, torturante período de refazimento e restauração. É bem a transição planetária, né? Torturante período de refazimento e restauração, dentro do qual os nossos sentimentos serão convocados automaticamente à percepção e aplicação do cristianismo, nos mais comezinhos atos da experiência humana. Obrigação essa que somos compelidos a cumprir, se não quisermos sossobrar nas tragédias coletivas de que o nosso século se represa. Em outras zonas da Terra, o Espiritismo ainda não conseguiu alcançar suas finalidades e objetivos. Olha só, ele está dizendo para nós que no Brasil, pelo menos, ele já começou a alcançar as suas finalidades e seus objetivos, espalhando a mediunidade, a comunicação com os seres queridos do além, a assistência mediúnica para os que sofrem, o campo da fraternidade humana aqui na Terra, através das múltiplas atividades de assistência fraternal, asilos, hospitais, orfanatos, que surgiram sob o amparo do Consolador, ou sob a bandeira do Cristo e da doutrina espírita.
mas que ainda nas outras nações isso ainda não aconteceu. E ele vai dizer no final dessa mensagem uma questão muito interessante. Ele diz: e hoje, enquanto poderosas nações da terra presumem exercer funções de hegemonia, eis que a renovação compulsória do mundo exige o devotamento daqueles que se ligam a Deus através do caráter enobrecido pela fé e pela virtude. Então, quem está no comando? São as nações poderosas da terra com suas pretensões hegemônicas? Ou são aqueles indivíduos anônimos que, ao contrário, estão ligados a Deus pela fé simples, singela, mas poderosa, pela oração, pela capacidade de orar, de se reunir em conjunto dentro da sua fé, mas dentro da maior naturalidade possível e dentro da maior confiança no poder divino? Anônimos, e diga-se de passagem que a internet tem feito não tão anônimos assim atualmente, né? Graças à democracia que ela vem trazendo no campo das comunicações. Muito importante isso que o Geraldinho me falou, e isso me deu umas cutucadas talvez espirituais aqui, para eu voltar, uma coisa que o Geraldinho está falando um pouquinho antes, para voltar um ponto muito importante a todo aquele que, inclusive que não é espírita, que esteja escutando isso aí, porque eu já vi muitas pessoas com uma capacidade de amor tão grande, cristãs de forma tão essencial e tão boas, que pertencem a outras vertentes do cristianismo, e que se tivessem o conhecimento das verdades espirituais de uma forma mais objetiva, fariam um salto tão grande em suas realizações religiosas e da caridade. E qual que é a dica para esse salto? Porque a sintonia no campo da espiritualidade, essa sintonia obedece a caracteres de foco mental específico. Por isso, muitas vezes nós, adstritos a uma cultura limitada no campo da religiosidade, muitas vezes ficamos também limitados no campo do acesso a verdades espirituais que seriam importantes para nós. Então a dica espírita aqui é que você abra sua mente espiritualmente. Na hora da conversa com o Espírito Santo, na hora da conversa com Jesus, na hora da conversa com Maria ou com Brahma, qualquer coisa, abra mentalmente a sua mente e coloque o foco nas verdades espirituais que possam chegar, para depois você analisar. É assim que a gente faz em Espiritismo, para que nós não sejamos muito adstritos a uma cultura específica. Aquela cultura do ufólogo que viu um espírito é ET. O católico que viu um espírito é Maria, o espírita que viu um espírito é Bezerra de Menezes, entendeu? A gente tem que abrir a mente para um foco espiritual. Estamos falando isso porque estamos falando de Brasil, e se aqui, como diz o Emmanuel, é um lugar responsável para que nós formemos uma nova cultura mundial, nós teremos que nos abrir na nossa mente no campo moral e espiritual. Nós estávamos conversando aqui antes da gravação, eu e Silvana, e ela falou uma coisa muito legal sobre a oração também, não é, Silvana? Sim, foi logo no inicinho, a gente tinha acabado de chegar, e eu comentei com você da minha preocupação em que a gente às vezes faz preces para nós mesmos e para os nossos próximos, né? Os que estão bem próximos de nós. E que o momento é de prece para a humanidade, é para o coletivo, né? A gente não pode ficar hoje naquela questão até que eu ouvi o Haroldo uma vez falando, eu achei interessante, do Jesus da nossa casa, do Jesus do nosso bairro, do Jesus da nossa cidade, né? O Jesus hoje é de universo, né? É de salvar planeta. Então, a gente precisa salvar o nosso planeta. E a gente vai salvar o nosso planeta fazendo orações coletivas. E no nosso culto do lar, foi falado muito isso essa semana, eu e o Marco tratamos muito disso, da necessidade de orarmos pelo coletivo. Começar a parar de ficar olhando para si mesmo, olhando para os nossos queridos parentes, e começar a pensar em termos de humanidade, porque é o momento. E é interessante que o Chico fazia isso, né? E incentivava a gente. Ele falava
conosco, que era preciso orar pelos nossos governantes, orar por aqueles que estão no poder, com as rédeas do poder, para que eles não se desviassem dos roteiros da fraternidade, da paz, da justiça, né? Ele falava que isso, todos nós tínhamos obrigação de orar, não só pelos governantes mais próximos, mas como de outras nações também. E o que a gente faz, na maioria das vezes, é exatamente o inverso, né? Porque a gente fica com raiva, é com antipatia, é com revolta. E o que a gente está fazendo com isso? A gente está aumentando nosso débito. Nós estamos criando uma pátria cheia de débitos. Então, se a gente colocou alguém lá para governar, vamos rezar por ele. Vamos pedir por ele. Ah, não fui eu que elegi, mas e daí? Tá lá. Vamos rezar para que ele faça o melhor. Porque o que a gente quer, às vezes, é tirar a pessoa, quando não vai ser a solução, né? E isso não só em termos de governantes, mas a gente está falando em termos de poder público. E o poder público não é só o poder executivo, nem o poder legislativo. Nós que estamos na área do judiciário vemos isso todos os dias, né? Vemos decisões que são dadas para que os processos andem. Justiça não existe, né? Existe massa. E hoje, processo é massa. E a gente esquece que ali tem gente ali dentro. A gente está lidando, né, com leads pessoais. Cada um que está ali está vivendo um drama pessoal, né? Uma expectativa muito grande. Mas o que os nossos juristas querem é prestígio, infelizmente. Aí é onde gera esse momento de insatisfação, de cobrança, de raiva, né? Quando, na verdade, o que a gente precisa é paz, serenidade, voltar-se para si mesmo, né? E pedir por eles, porque são eles que vão decidir. E como você citou aí, a justiça humana é uma das instituições que precisam ser reajustadas, né? Na fraternidade, na paz. Os nossos juristas, lógico, ressalvadas as nossas honrosas exceções, né, precisam, sim, de orações, precisam ser auxiliados, porque eles também devem estar muito sobrecarregados nesse momento. Vamos trazer outra mensagem também de 1957, recebida pelo Chico, pela psicofonia do Chico, do Efigênio Sales Vitor. Lá no grupo Meimei, de Pedro Leopoldo, está no livro Registros Imortais, do dia 7 de novembro de 57. Efigênio diz assim: o domínio do combustível, a evolução da física nuclear e a penetração no reino atômico estão conferindo ao homem novos poderes que, analisados no conjunto, compelem a reflexões muito graves. Porque, se o propósito da hegemonia política não for devidamente controlado, criando-se espontaneamente mais ampla união da vida continental no planeta, o homem poderá efetivamente interferir no movimento pendular da Terra, determinando alterações de consequências imprevisíveis das calotas polares. Entretanto, não devemos conduzir a imaginação para qualquer faixa obscura e pessimista. Entendamos, na presente renovação do mundo, mais alto apelo da esfera superior para que o campo da evolução terrestre se incorpore à vida cósmica. A humanidade está sendo chamada a raciocinar em termos de infinito, no espaço e no tempo. E nesta hora, sem dúvida, o Espiritismo é força capaz de auxiliar as criaturas, a fim de que se desfaçam as cristalizações dogmáticas do caminho religioso, para que o pensamento do mundo, liberto de todos os cárceres e de todas as fantasias, possa acompanhar a ciência em suas arrojadas iniciativas e a filosofia em suas imensas realizações sociológicas.
Então, olha o que ele fala, gente. Isso é muito curioso. A humanidade precisa, politicamente, as nossas nações precisam perder esse afã da hegemonia política, de quererem ser nações hegemônicas, dominarem as outras nações. Porque, caso contrário, nós não vamos ter renovação planetária. E as novas incorporações das conquistas científicas, filosóficas e religiosas que vêm ocorrendo desde a época de Kardec, no século XIX, se intensificando no século XX e agora frutificando mais no século XXI com as novas ciências, as novas conquistas da tecnologia, do bem-estar social, da comunicação. Se isso não for em proveito de uma maior consciência cósmica da humanidade como um todo, como ele fala aqui em união continental, olha que coisa interessante, 1957, coisas que só muito mais tarde viriam, por exemplo, com a União Europeia durante a década de 70, não é? O NAFTA, que é a União da América do Norte, nos anos 90, a própria União da América do Sul, do Mercosul, que veio também nos anos 90, quer dizer, são iniciativas muito posteriores a essa fala de Efigênio Salles Vitor. A globalização econômica, que teve o seu ápice aí a partir do final do século XX, início do século XXI, né? São movimentos necessários e fazem parte dessa transição. Agora, se eles não colaborarem ou não estiverem a serviço do bem e da fraternidade, o que pode ocorrer? Pode ocorrer catástrofes inimagináveis. Ô, Geraldinho, a gente toma tudo isso muito à conta de demagogia, né? A gente não leva essas coisas a sério, pelo menos eu tenho essa sensação de que quando você lê textos como esse, entra no nosso ouvido como palavras bonitas e saem também como palavras bonitas, quando na verdade isso é um assunto extremamente sério. E pra gente confirmar isso é muito simples, basta ver, de 57, não vamos voltar muito não, de 57 até hoje, a humanidade caminha no progresso sem moral. Olha onde nós estamos indo. Para qual buraco nós estamos sendo levados. Ao passo que, se nós introduzirmos o elemento moral, se nós introduzirmos a fraternidade, se nós introduzirmos o respeito ao próximo, se nós introduzirmos o amor no formato de caridade, para onde que nós podemos ir? Nós achamos que tudo isso são simples palavras bonitas ao vento que Chico Xavier escreveu num tempo longínquo, quando na verdade isso é a salvação da humanidade. Porque, sinceramente, como todos os textos têm nos mostrado, onde iremos parar se não introduzirmos algo a mais em toda a nossa ânsia de progresso, toda essa nossa ânsia de excelência? Onde que nós iremos parar se nós não introduzirmos o elemento moral? Porque o que eu vejo, por exemplo, todos os dias nas profissões por onde eu passei, são pessoas se degladiando. São pessoas se comendo, se engolindo, se pisando, tudo em nome de progresso, tudo em nome de conquistas, tudo em nome de melhoramentos. Isso não é demagogia, isso é pura realidade. E falando nisso, Henrique, eu queria ler para vocês aqui um trecho do Pinga Fogo, do programa que na década de 70 fez muito sucesso, do Chico, quando foi perguntado, né, para quem não conhece, o Pinga Fogo foi organizado pelo Saulo Gomes, e um jornalista fez a seguinte pergunta para o Chico, o Freitas Nobre na época: no plano da criação, entendendo Deus como criador, o Espiritismo considera o homem como co-criador em ponto menor? Chico Xavier então diz: em ponto menor, diz Emmanuel que como guardadas as devidas proporções, é como numa firma doméstica ou familiar. O pai tem os filhos. O pai empreende muitas empresas, mas o filho também pode empreender e aperfeiçoar o trabalho paterno. Ou às vezes também complicar para depois reajustar e aperfeiçoar tudo de acordo com a vontade paterna, porque a maravilha da criação é que o Senhor nos permite errar para aprendermos. Mas o homem é co-criador do Criador, cooperador consciente de Deus. Para reforçar o que você falou, Henrique, é a questão do aquecimento global.
O aquecimento global, se a humanidade não mudar a sua forma de viver, se unir e fazer uma verdadeira revolução na sua forma de viver, consumir, utilitarista, o egoísta, sua forma egoísta de ser, de consumir. E nós, no momento, a humanidade já tem tecnologia e ciência para começar a reverter o quadro. Várias medidas tecnológicas de geoengenharia, engenharia planetária. Nós já temos condições, só que demanda a união da humanidade, mudança de mentalidade, entendeu? Solidariedade, fraternidade, visão de futuro, entendeu? Pensar no futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, preocupar com eles, parar de desperdiçar, diminuir o egoísmo, aumentar a solidariedade. Aí nós podemos evitar possíveis guerras. Mas aí, essa que é a questão. Será que os interesses hegemônicos, né, os interesses econômicos das grandes corporações vai permitir que tenhamos acesso a esse tipo de fonte energética barata e global? Essa que é a grande questão. Olha para vocês verem o que Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz, capítulo 25, o Evangelho e o Futuro. Condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre, como o Império Romano, entregando à América o fruto de suas experiências, com vistas à civilização do porvir. Vive-se agora na terra um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. Interessante que ele vai falar aqui sobre o declínio da Europa em termos globais e o fortalecimento da América. Tem todo sentido, volto a falar, a questão do papel do Brasil na transição planetária, a própria questão do papel dos Estados Unidos da América do Norte como cabeça do mundo, né? Revelado por Ismael também, mas que isso precisa acompanhar uma série de mudanças, em que Emmanuel vai concluir no seu pensamento dizendo que aí sim o homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado. Todos nós somos dos chamados ao grande labor e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. E lembrando, Geraldinho, que nós estamos em 2013 e a Europa está atravessando uma grave crise econômica, né? Já há muitos anos. Política também, que não tem grandes lideranças políticas. Uma coisa que eu queria ressaltar, toda vez que o Dauro fala que é fora do espiritismo, é sempre bom lembrar, é porque nós aqui especulamos coisas assim, né, principalmente o pessoal da ciência, eles têm que fazer especulações de coisas novas. Não é que há verdades que o espiritismo não abarca, porque tudo que é verdade, se constata uma verdade boa, acaba sendo espiritismo. Mas é porque aqui fazem especulações, né? Fazem-se especulações sobre muitas, ainda mais o Dauro, que aprofunda tanto em tantas teorias no campo da ciência atual, ele tem que ter esse cuidado de falar que, olha, que estou falando agora coisas que estão no campo da ciência mais top de linha, inclusive especulações, não é o caso, né, Dauro? Agora, uma coisa que eu gostaria de reforçar, parece que umas fincadinhas espirituais aqui, não é, gente? Você que está nos escutando, podemos fazer esse movimento de famílias, de pessoas aí de todas as crenças, espíritas principalmente, que já têm um certo estudarem juntos. Além de fazer o culto no lar, que é muito aconselhado, é essencial, mas estudarem. Então vamos fazer grupos de estudos. Agora, qual que é a base desse grupo de estudo para ele não explodir? Evangelho. Ou seja, tem que ser grupos evangelizados espiritistas, ou seja, grupos evangélicos ou espíritas. Porque se você se reunir com pessoas para estudar ciência e filosofia espírita, sem fraternidade como foco, sem orar um para o outro, sem simpatia, você vai ter briga. Né? Porque aí vem, olha, a sua filosofia é diferente da minha interpretação é diferente da sua. Mas não, se nós começarmos com a base cristã, no princípio,
os grupos poderão estudar muita coisa importante e serão secundados por gente boa do plano espiritual. Quem quiser gostar dessa ideia de iniciar os estudos, não precisa esperar ninguém, não. Hoje em dia a internet mostra pra gente que não é necessário esperar mais ninguém. Não precisa esperar surgirem grandes lideranças, não precisa esperar o dia de sábado para você ir na sua mocidade. As manifestações de julho de 2013 mostraram isso claramente pra gente. As coisas estão a ponto de emergir, você está aí sentado na sua cadeira esperando o quê? As informações já estão disponíveis, o conhecimento já está disponível, as ferramentas e os recursos já estão disponíveis e você está esperando o quê? Estamos falando aqui da mensagem de Emmanuel no livro Doutrina de Luz, que ele diz: nasce no Brasil extensa caravana responsável pela mudança cultural do mundo. É de uma responsabilidade ímpar para uma nação como a nossa. Sabemos que temos muitas dificuldades, é um país tropical, não é? Num país tropical a tendência é as pessoas não serem a serem muito abertas, muito para sair para fora de casa, para ter uma vida na rua mais do que dentro de casa. Isso, claro, dificulta as reuniões de estudo, dificulta as pessoas se encontrarem, que não seja para uma coisa mais festiva, mas a gente tem que ir ultrapassando essas dificuldades, fazendo a coisa acontecer, porque estamos nos anos realmente muito críticos dessa transição mundial. É interessante o que o Geraldinho falou no último episódio que a gente conversou sobre essa nova geração, né? Que Chico avisou que viria para preparar, né, o planeta. Porque eu vivi uma experiência muito interessante. Comprei um livro, dei de presente para uma criança de 8 anos, Lições para Angelita, né, do Chico Xavier. A família católica. A criança estava vivendo um momento meio conturbado e eu dei o livro e ela tomou a iniciativa de dar lições, as lições do Chico do livro, para a família. Então ela reunia a família à noite, pegava o livro, pegava um quadro negro que ela tinha de brinquedo, escrevia as lições e passava para a família. Mamãe, você sabe o que é perdão? Perdão é isso. Então, é aquilo que você nos colocou, né, no último episódio. E o que o Luiz Sérgio falou. É muito simples fazer uma reunião de evangelização. Porque uma criança de 8 anos, ela soube fazer uma reunião de evangelização. A partir de um livro que tinha lições muito simples. E dentro do lar, né? Dentro do lar. Fundamentais. E a família não mais deixou de comparecer às lições. Bom, gente, já chegando ao final do nosso bate-papo deste episódio sobre transição planetária, é importante que se diga que todos esses avisos da espiritualidade, através da mediunidade do Chico Xavier, que, de certa forma, nos preparam para momentos dolorosos, prováveis do futuro, não significam que eles vão ocorrer, ou venham a ocorrer. São análises espirituais sobre o caminho da humanidade, que a humanidade tem seguido a trancos e barrancos no seu progresso. Há o melhor caminho, que é aquele que, se as nações mais poderosas da Terra se suportarem umas às outras, conseguirem se suportar umas às outras, até pelo menos julho de 2019, e a partir daí nenhum de nós pode prever os avanços acelerados que viriam, e aquela outra hipótese, que é a hipótese da humanidade se continuar insubmissa, continuar irrefletida, mais preocupada em hegemonia político-econômica, sem olhar as necessidades da população, e aí, de fato, se estourar alguma grande guerra mundial, coisa inaceitável para a espiritualidade superior, nós viríamos sim enfrentar grandes calamidades sociais, políticas, econômicas e também físicas do planeta. Muita gente chegou a considerar que as previsões do há 2000 anos, do Emmanuel e do A Caminho da Luz, tinham referência à seguinte Segunda Grande Guerra Mundial,
Mas nós vamos ver que não é verdade essa assertiva, porque livros posteriores a essa data, como por exemplo o livro Justiça Divina, publicado em 1962, tem uma mensagem extraordinária de Emmanuel falando dos mesmos riscos. Essa mensagem chama-se Ante os Mundos Superiores. Eu acho que seria interessante a gente terminar esse episódio lendo o final da mensagem. Ele diz assim: enunciando, porém, semelhantes verdades, é forçoso dizer que não somos profetas do belicismo, nem Cassandras do terror. Examinamos simplesmente o quadro escuro que as nações poderosas organizaram e que lhes atormenta hoje os gabinetes de governança, ainda mesmo quando se esforçam por disfarçá-lo nos banquetes políticos e nos votos de paz. E ao fazê-lo, desejamos apenas asseverar a nossa fé positiva no grande futuro, quando o homem, superior a todas as contingências, respirar enfim, livre dos polvos da guerra, que lhe sugam as energias e lhe entornam inutilmente o sangue em esgotos de lágrimas. Abrindo as estradas do espírito para essa era de luz, abracemos a charrua do suor pela vitória do bem, seja qual seja o nosso setor de ação. Obreiros da imortalidade, contemplaremos os habitantes da terra a emergirem de todos os escombros com que pretendam sepultar-lhes as esperanças, elevando-se em direitura de outras plagas do universo. Emmanuel, por Chico Xavier, no livro Justiça Divina, mensagem Ante os Mundos Superiores.